Meu nome é Marta. Eu tenho 42 anos e essa história que eu vou contar aconteceu em 2007, na cidade de Anápolis, em Goiás. Naquela época, eu era pastora auxiliar de uma igreja no bairro Jundiaí, uma congregação de quase 300 membros que o pastor Geraldo tinha fundado em 1989. Eu era casada com o Edson, um homem simples, caminhoneiro aposentado por causa de um problema na coluna. A gente tinha uma vida tranquila, sem luxo, mas com dignidade. O que eu vou contar agora mudou tudo o que eu achava que sabia sobre mim mesma. Eu vim de família muito pobre, gente. Meu pai era pedreiro e minha mãe lavava roupa para fora. Cresci num barraco de 2 cômodos, onde chovia dentro. Quando eu subi no ministério, o povo da igreja me admirava muito por isso. Eles diziam que eu era prova viva de que Deus levanta os humildes. Eu acreditava nisso com todo o meu coração, ou pelo menos achava que acreditava. Minha fama na igreja começou de verdade por causa do seu Antônio. Ele tinha 68 anos e foi desenganado pelos médicos. Câncer no pulmão em estágio avançado. A família dele me procurou chorando, pedindo oração. Eu fui até a casa dele num sábado à tarde. Coloquei a mão no peito daquele homem e orei como nunca tinha orado antes. 3 meses depois, os exames voltaram limpos. Os médicos não souberam explicar. A igreja inteira disse que foi milagre pelas minhas mãos. A partir daquele dia, a fila para eu orar só cresceu. Todo culto tinha gente me esperando no final. Queriam que eu impusesse as mãos, que eu profetizasse, que eu dissesse uma palavra de Deus para a vida deles. Eu me sentia útil, sabe? Me sentia importante. O pastor Geraldo começou a me dar mais responsabilidades. Eu já pregava uma vez por mês e coordenava o grupo de intercessão das mulheres. Teve uma noite que marcou muito a igreja. Era um culto de domingo comum, nada de especial programado. No meio da ministração, eu senti algo forte no meu coração. Uma certeza que eu não sabia explicar. Olhei para a congregação e meus olhos pararam na Thalita, uma jovem solteira de 20 e poucos anos que sentava sempre no meio. Eu apontei para ela e disse na frente de todo mundo: Deus me mostra que você carrega uma vida no ventre. Não tenha medo, esse filho é bênção. A igreja inteira ficou em silêncio. Thalita ficou vermelha como um tomate. Algumas irmãs cochicharam. Ninguém sabia de gravidez nenhuma. Nem a própria Thalita tinha certeza ainda. Uma semana depois, ela fez o teste e veio me procurar chorando. Estava grávida mesmo, de quase 2 meses. A notícia correu à cidade. Minha fama se consolidou de vez. Eu era a pastora que ouvia de Deus. O Edson, meu marido, sempre foi meu maior apoiador. Ele dirigia o carro para me levar nas visitas, carregava minha Bíblia, ficava sentado na primeira fileira me olhando pregar. Mas eu comecei a perceber que ele se sentia pequeno perto de mim. Uma vez, no estacionamento da igreja, eu ouvi ele conversando com o irmão Nivaldo. Edson disse: às vezes eu me sinto só o motorista da pastora Marta, ela voa alto demais para mim. O Nivaldo riu e respondeu: agradeça a Deus, irmão, você é casado com uma mulher de Deus. Tinha uma pessoa na igreja que não me olhava como os outros. Dona Zilda, 78 anos, a irmã mais antiga da congregação. Ela era intercessora, dessas que ficam de joelho no altar antes de todo mundo chegar. Quando eu passava por ela, os outros me cumprimentavam com admiração, mas a Dona Zilda só me observava. Não era um olhar de inveja nem de maldade, era outra coisa, como se ela soubesse de algo que eu ainda não sabia. Eu ignorava, achava que era coisa de idosa. Uma frase que eu ouvi naquela época ficou gravada na minha mente para sempre. 2 jovens conversavam no corredor da igreja, depois de um culto forte que eu tinha pregado. Uma delas disse para a outra: se a pastora Marta cair um dia, eu perco minha fé. A amiga concordou: impossível, ela é ungida demais, Deus nunca deixaria. Eu fingi que não ouvi, mas por dentro me enchi de orgulho.
Eu era tão importante assim que a fé das pessoas dependia de mim. Naquele ano de 2007, eu estava no auge. A igreja me amava, meu marido me apoiava. O pastor presidente confiava em mim como se eu fosse filha dele. Eu me olhava no espelho e via uma mulher de Deus vitoriosa. O que eu não sabia é que por baixo daquela roupa de pastora, algo muito escuro já estava crescendo. Algo que eu mesma tinha plantado e que logo ia cobrar o preço. Tudo começou 2 anos antes, em 2005. Eu fui participar de um congresso de líderes em Goiânia, desses que juntam pastores e obreiros de várias denominações. Foi lá que eu conheci o Cláudio. Ele era pastor de uma igreja em Anápolis mesmo, só que do outro lado da cidade. Tinha 38 anos. Era casado, pai de 3 filhos. A gente se esbarrou na fila do almoço e começou a conversar sobre os desafios do ministério. No começo era tudo inocente, eu juro. A gente trocou o telefone para pedir oração um pelo outro. Naquela época não tinha esse negócio de WhatsApp não, era tudo por mensagem de texto mesmo, SMS. Ele me mandava pedidos de oração, eu respondia. A gente desabafava sobre a solidão que é liderar uma igreja. Uma vez ele me disse: Marta, ninguém entende o peso que a gente carrega, só quem está no ministério sabe. E eu senti que finalmente alguém me compreendia de verdade. As mensagens foram ficando mais frequentes. Depois vieram as ligações. Ele me ligava quando a esposa saía para levar os filhos na escola. Eu atendia quando o Edson ia na farmácia ou no mercado. A gente conversava por horas sobre tudo, sobre a igreja, sobre nossos sonhos, sobre nossas frustrações. Eu comecei a esperar aquelas ligações como se fosse o melhor momento do meu dia. Quando o telefone tocava e era ele, meu coração disparava. O primeiro encontro foi num posto de gasolina na BR-060, entre Anápolis e Goiânia. Eu disse para o Edson que ia visitar uma irmã doente em Goiânia. Mentira! Encontrei o Cláudio no estacionamento do posto, a gente comprou de um café e ficou conversando dentro do carro dele por 2 horas. Não aconteceu nada físico naquele dia, só conversa. Mas quando eu voltei para casa, eu sabia que tinha cruzado uma linha que não devia. O segundo encontro foi diferente. Ele alugou um quarto numa pousada de beira de estrada. Eu disse para o Edson que ia orar com a irmã Dalva, que estava em tratamento de câncer. A irmã Dalva nem existia. Naquele quarto de paredes amareladas e cheiro de mofo, aconteceu o que não devia acontecer. E o pior de tudo, eu não senti culpa. Eu senti poder. Eu me senti desejada por alguém que me escolheu, não por obrigação de casamento. Uma vez, eu estava deitada do lado do Cláudio naquela mesma pousada quando meu telefone tocou. Era o Edson. Meu coração gelou por um segundo, mas eu atendi normalmente. Oi, amor, tô orando aqui com a irmã Dalva. Chego em 2 horas. Desliguei e continuei onde tinha parado. Não tremi, não gaguejei, não senti remorso. É assustador como a gente se acostuma com o pecado. Ele vai te engolindo devagar e você nem percebe. Mas tinha outro segredo. Esse era ainda mais pesado. Uns 5 anos antes, em 2002, eu comecei a sentir que estava perdendo o dom. As palavras proféticas não vinham mais como antes. Eu subia no púlpito e ficava travada. O desespero me levou a um lugar que eu jamais deveria ter ido. Uma conhecida me falou de uma mulher chamada Dona Filó, que morava numa casa simples perto do frigorífico, na periferia de Anápolis. Todo mundo achava que Dona Filó era só uma benzedeira, dessas que curam cobreiro e mal-olhado. Mas quando eu entrei naquela casa de telha de amianto, eu senti que era outra coisa. Ela me olhou nos olhos e disse: "Você quer poder, né, pastora?" Eu não perguntei como ela sabia que eu era pastora. Eu só balancei a cabeça que sim. Ela fez um trabalho naquela noite. Acendeu velas, murmurou palavras que eu não entendia. Soprou fumaça no meu rosto. No final, ela me entregou um patuá pequeno, de pano vermelho costurado à mão. Tinha algo dentro que eu nunca tive coragem de abrir. Ela disse:
Guarda dentro da tua Bíblia, nunca tira. Tua boca vai falar o que os outros precisam ouvir. E falava. A partir daquele dia, as profecias voltaram mais fortes do que nunca. A cura do seu Antônio, a palavra para Talita. Tudo aconteceu depois que eu comecei a carregar aquele patuá. Eu me convenci de que estava fazendo a coisa certa. Eu dizia para mim mesma, estou usando as armas do inimigo contra ele mesmo. No fundo, eu me achava especial demais para cair, ungida demais, importante demais. Deus precisava de mim naquele altar, então ele ia fazer vista grossa para os meus métodos. Eu estava tão cega que não percebia que cada dia eu afundava mais, e o pior ainda estava por vir. Os meses foram passando, e o que era escondido foi criando raízes em mim. O caso com o Cláudio já durava quase 2 anos. A gente se encontrava 1 ou 2 vezes por mês, sempre com a mesma desculpa da irmã Dalva, que não existia. O Edson nunca desconfiou de nada. Ele confiava em mim cegamente, coitado. Quando eu saía de casa com a Bíblia na mão, ele achava que eu ia fazer a obra de Deus. Uma coisa estranha começou a acontecer nessa época. Eu não conseguia mais orar em casa. Eu tentava, me ajoelhava do lado da cama, fechava os olhos, abria a boca e nada saía. As palavras travavam na garganta como se tivesse um nó ali. Mas na igreja era diferente. Quando eu estava no altar, com minha Bíblia e o patuá escondido dentro dela, a unção vinha forte. Eu não questionava isso. Eu só aceitava. O Edson me procurava à noite, como o marido procura esposa. E eu comecei a sentir nojo. Não dele, porque ele não tinha culpa de nada. Nojo de mim mesma, talvez, mas eu não entendia isso na época. Eu fingia dor de cabeça, cansaço do ministério, enjoo. Qualquer desculpa servia para ele não me tocar. Ele aceitava calado, nunca reclamou. Às vezes eu via a tristeza nos olhos dele, mas eu fingia que não via. Os pesadelos começaram nessa fase. Era sempre o mesmo sonho. Eu acordava no meio da noite e via uma figura escura parada no canto do quarto. Não tinha rosto, não tinha forma definida. Era só uma sombra densa que me observava. Eu tentava gritar e não conseguia. Tentava me mexer e meu corpo não obedecia. Quando finalmente acordava de verdade, olhava para o canto. Não tinha nada. Eu voltava a dormir suando frio. Um dia, eu estava na sala preparando uma pregação sobre pureza. A ironia, né? Eu ia pregar sobre pureza. Abri minha Bíblia no livro de Salmos e comecei a ler. De repente, as letras embaralharam na minha frente. Elas se mexiam, trocavam de lugar, viravam símbolos que eu não reconhecia. Durou uns 5 segundos, mas pareceu uma eternidade. Fechei o livro com força, o coração disparado. Nunca contei isso para ninguém. Meu corpo começou a denunciar o que minha boca escondia. Eu estava mais magra, com olheiras fundas, o rosto abatido. Dormia mal, acordava cansada, vivia irritada com qualquer coisa. A Regina, que era líder do louvor e minha amiga próxima, me puxou num canto depois de um ensaio. Marta, tá tudo bem? Você parece tão cansada. Eu cortei seco. Tô em batalha espiritual, só isso. Ela não insistiu. Ninguém insistia quando eu falava em batalha espiritual. O pior é que os trabalhos da Dona Filó estavam perdendo a força. Eu sentia. As palavras proféticas não vinham com a mesma facilidade de antes. Tinha culto que eu subia no púlpito e ficava esperando Deus falar. E o silêncio era ensurdecedor. Eu disfarçava bem, fazia uma oração genérica, mas por dentro eu estava desesperada. Voltei na casa daquela mulher. Preciso de algo mais forte, eu disse. Ela sorriu com aquela boca sem dentes e respondeu: vai custar mais caro. Eu paguei o que ela pediu e fiz outro trabalho. Dessa vez ela matou uma galinha preta na minha frente. O sangue respingou no meu sapato e eu nem limpei. Saí de lá com outro patuá, esse para usar amarrado na cintura por baixo da roupa. Ninguém via, mas eu sabia que estava ali.
e as profecias voltaram, pelo menos por mais alguns meses. Uma noite, eu decidi que ia acabar tudo com o Cláudio. Eu não aguentava mais aquela vida dupla. Liguei para ele decidida, ensaiei o discurso na minha cabeça. Cláudio, a gente precisa parar, isso não pode continuar. Ele atendeu. Eu abri a boca para falar e a voz simplesmente não saiu. Era como se uma mão invisível apertasse minha garganta. Tentei de novo. Nada. Desliguei o telefone sem falar nada. Nunca mais tentei terminar. Eu estava presa e não sabia como me soltar. Ou talvez eu soubesse, mas não quisesse pagar o preço. A verdade é que eu tinha medo de perder tudo. O ministério, a fama, o respeito. Eu preferia viver naquela mentira do que enfrentar a vergonha da verdade. O que eu não sabia é que Deus já estava preparando o momento em que eu não teria mais escolha. Deus tentou me avisar. Eu sei disso agora. Ele mandou sinais claros, pessoas, situações, tudo para me fazer parar antes que fosse tarde demais. Mas eu estava surda. Ou melhor, eu escolhi não ouvir. É mais fácil ignorar a voz de Deus quando a gente sabe que obedecer vai custar caro. O primeiro sinal veio pela dona Zilda. Ela me procurou depois de um culto de quarta-feira, com aquele jeito calmo de quem já viu muita coisa na vida. Pastora, posso falar uma coisa? Eu disse que sim, já querendo ir embora logo. Ela segurou minha mão e disse: eu tive um sonho 3 vezes essa semana, sempre o mesmo. A senhora estava afundando num rio escuro, bem escuro, e uma mão tentava te puxar para cima, mas a senhora recusava, empurrava a mão embora. Eu senti um frio na espinha, mas disfarcei. Sorri para ela e falei com aquela voz de pastora compreensiva: a irmã está muito sensível, dona Zilda. Vamos orar para Deus dar paz para a senhora. Ela me olhou fundo nos olhos e disse baixinho: eu estou em paz, pastora. Quem não tá é a senhora. Eu fingi que não ouvi essa última parte e saí de perto dela. Passei a semana inteira incomodada com aquele sonho, mas não fiz nada. O segundo sinal veio do próprio pastor Geraldo, sem ele saber. Era uma quarta-feira de estudo bíblico e ele estava pregando sobre o livro de Josué. Quando ele chegou no capítulo 7, meu estômago embrulhou. Ele leu a história de Acã, o homem que escondeu objetos amaldiçoados na sua tenda e trouxe derrota para Israel inteiro. A voz do pastor Geraldo ecoava no templo. Há coisa amaldiçoada no meio de ti, Israel. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos enquanto não tirarem isso do meio de vocês. Eu comecei a suar frio. Minhas mãos tremiam no meu colo. Eu olhava para frente fingindo prestar atenção. Mas por dentro eu estava em pânico. O pastor continuou. Acã achou que podia esconder, mas Deus vê tudo, irmãos. Não existe pecado oculto diante do Senhor. Eu não aguentei. Levantei no meio da pregação e saí dizendo que estava passando mal. Ninguém desconfiou. Afinal, até pastora passa mal às vezes. Nessa mesma semana, o Cláudio me ligou diferente. A voz dele estava nervosa, apressada. Marta, a gente precisa parar com isso. Minha esposa está desconfiada. Ela encontrou uma mensagem no meu celular que eu esqueci de apagar. Meu mundo caiu. Se a esposa dele descobrisse, ia sobrar para mim também. Eu implorei. Cláudio, pelo amor de Deus, dá um jeito, fala que é coisa de igreja. Ele disse que ia tentar, mas que era melhor a gente se afastar por um tempo. Eu entrei em desespero. Não queria perder o Cláudio. Parece loucura, né? Eu tinha um marido bom em casa, mas não queria perder o amante. O pecado faz isso com a gente, deixa tudo de cabeça para baixo. Naquela mesma noite, eu fui de novo na casa da dona Filó. Expliquei a situação e pedi ajuda. Ela riu baixinho e disse: você quer amarrar ele, né? Eu balancei a cabeça que sim. Ela fez outro trabalho, dessa vez com uma foto dele que eu tinha escondida no celular. O sinal mais forte veio de onde eu menos esperava. Era um domingo de manhã, antes do culto começar. Eu estava no corredor da igreja cumprimentando os irmãos quando a irmã Conceição passou com o filho dela no colo. O Pedrinho tinha 5 anos, era uma criança alegre que vivia correndo pelo templo.
Eu fiz carinho na cabeça dele, como sempre fazia. Ele me olhou com aqueles olhos de criança e disse uma coisa que me gelou. Tia, por que tem uma sombra atrás de você? A mãe dele riu sem graça e disse, esse menino inventa cada coisa, desculpa, pastora. Eu forcei um sorriso e disse que não tinha problema, criança é assim mesmo, mas por dentro eu estava tremendo. Criança não mente, criança não inventa essas coisas do nada. Eu fui para o banheiro e fiquei olhando meu reflexo no espelho por uns 10 minutos. Não vi sombra nenhuma, mas eu sabia que ela estava lá. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei repassando tudo na minha cabeça. O sonho da Dona Zilda, a pregação sobre Acã, a frase do Pedrinho. Era Deus gritando no meu ouvido, mas eu tampava com as 2 mãos. Eu sabia que precisava parar, confessar, me arrepender, mas o medo era maior. O medo de perder tudo, de ver meu nome destruído, de decepcionar tanta gente. Eu preferi continuar no escuro, e o escuro estava prestes a me engolir de vez. Era dezembro de 2007, véspera do Natal. A igreja estava toda decorada com aquelas luzes pisca-pisca coloridas e uma árvore no canto do altar. Tinha um clima de festa, de celebração. Naquele domingo ia ter um culto especial de Santa Ceia, um dos mais importantes do ano. A igreja inteira estava esperando uma noite abençoada. Eu também estava, mas por motivos diferentes. O pastor Geraldo me chamou na sacristia umas 2 horas antes do culto começar. Ele estava cada vez mais debilitado por causa da diabetes e do problema no coração. Estava magro, abatido, andava devagar, se apoiando nas paredes. Ele segurou minha mão e disse com a voz fraca, filha, hoje eu preciso que você ministre a ceia sozinha. Não tenho forças. Eu senti um misto de orgulho e medo. Era a primeira vez que eu ia conduzir a Santa Ceia inteira sem ele. Naquela manhã, antes de sair de casa, eu acordei com a boca amarga. Um gosto estranho, metálico, que não saía de jeito nenhum. Eu não tinha comido nada diferente na noite anterior. Escovei os dentes 1 vez, 2, 3. O gosto continuava lá. Tomei café, comi pão, nada adiantava. Eu ignorei, achei que era ansiedade por causa da responsabilidade do culto. Hoje eu sei que era um aviso. O Edson me deixou na igreja e foi estacionar o carro. Eu entrei pela porta dos fundos e fui direto para a sacristia me arrumar. Coloquei minha roupa de culto, uma saia longa azul marinho e uma blusa branca. Ajeitei o cabelo, passei batom. Me olhei no espelho grande que tinha ali e fiquei parada por um tempo. Eu olhava para o meu reflexo e pensava comigo mesma, ninguém nunca vai saber. Deus precisa de mim nesse altar. Eu sou importante demais para cair. Quando eu saí da sacristia e entrei no templo, vi que a Dona Zilda já estava lá. Ela tinha chegado quase 1 hora antes de todo mundo. Estava ajoelhada no altar, a cabeça baixa, os lábios se movendo em oração silenciosa. Eu passei por ela para verificar se a mesa da ceia estava pronta. Ela levantou os olhos e me olhou. Não disse nada, só me olhou. Depois abaixou a cabeça de novo e continuou orando. Aquele olhar me incomodou mais do que qualquer palavra. A igreja foi enchendo aos poucos. Tinha gente que só vinha na ceia e no Natal, então o templo estava mais cheio que o normal. Quase 300 pessoas apertadas nos bancos de madeira. O ar-condicionado mal dava conta. As crianças corriam pelo corredor até as mães mandarem sentar. Tudo parecia normal, mas eu sentia algo diferente no ar. Uma pressão, uma tensão que eu não sabia explicar. Regina subiu para o louvor com a equipe dela. Ela puxou os cânticos de preparação para a ceia, aquelas músicas mais lentas, de adoração. No meio da segunda música, ela errou a letra. Uma música que ela cantava há anos, que sabia de cor dormindo. Ela parou, pediu desculpa, recomeçou. Errou de novo. Vi que as mãos dela tremiam no microfone.
Depois do culto, ela me disse que sentiu uma pressão estranha no peito a noite toda, como se algo ruim fosse acontecer. O pastor Geraldo estava sentado numa cadeira no canto do altar, porque não aguentava ficar em pé. Antes de passar a palavra para mim, ele fez uma oração de abertura. Depois me chamou, segurou minha mão e disse na frente de toda a igreja: "Irmãos, hoje a pastora Marta vai conduzir nossa Santa Ceia. Eu sinto no meu coração que Deus vai fazer algo que ninguém espera nesta noite. Amém?" A igreja respondeu amém. Eu engoli seco. A mesa da ceia estava posta na minha frente. Os copinhos de plástico transparente cheios de suco de uva organizados em fileiras. O pão partido num prato grande coberto com um pano branco. A toalha branca imaculada cobrindo a mesa. Tudo limpo, tudo organizado, tudo santo. E ali estava eu, prestes a ministrar aqueles elementos sagrados com as mãos sujas de pecado. Mas eu não pensei nisso naquela hora. Eu só queria fazer meu papel e ir embora. Eu abri minha Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11 e comecei a ler a liturgia da ceia. Minha voz saía firme, ensaiada. Por fora eu era a pastora ungida de sempre. Por dentro, alguma coisa estava errada. A boca continuava amarga. As mãos suavam. E lá no fundo, bem no fundo do meu coração, eu sentia que aquela noite não ia terminar como eu planejei. Eu fiz a oração de consagração do pão primeiro. Tomei o pedaço na minha mão, ergui diante da igreja e repeti as palavras que Jesus disse na última ceia: "Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim." Os diáconos distribuíram os pedacinhos de pão para a congregação. Todos comeram juntos, em silêncio solene. Até aí, tudo normal. Eu respirei aliviada, achando que ia dar tudo certo. Chegou a hora do cálice. Eu peguei o copinho de suco de uva e ergui na direção da igreja. Abri a boca para fazer a oração de consagração e minhas mãos começaram a tremer. Não era um tremor leve, nervosinho. Era um tremor violento, descontrolado, que fez o suco derramar um pouco na toalha branca. Eu tentei firmar o braço com a outra mão, mas não adiantou. As duas tremiam igual. Algumas pessoas na frente perceberam, mas em vez de estranharem, levantaram as mãos achando que era o poder de Deus se manifestando. Alguém gritou glória lá do fundo. Outra pessoa começou a orar em línguas. Eles achavam que eu estava tendo um momento de unção. Se eles soubessem a verdade... Eu tentei falar a oração. Abri a boca e as palavras saíram estranhas, enroladas, como se minha língua fosse grande demais para minha boca. Saiu um som gutural, algo que não parecia minha voz. Eu pigarreei e tentei de novo. Saiu pior. Era como se alguma coisa dentro de mim estivesse lutando para não deixar aquelas palavras saírem. Foi aí que a dona Zilda se levantou. Ela estava sentada no terceiro banco, do lado esquerdo. Devagar, como se estivesse em câmera lenta, ela se levantou e começou a caminhar na direção do altar. Os olhos dela estavam fixos em mim. Ninguém entendeu o que ela estava fazendo. Alguns irmãos tentaram segurar ela pelo braço, mas ela continuou caminhando como se não sentisse nada. Na terceira fileira, o Edson viu que algo estava errado comigo. Ele tentou se levantar para vir me ajudar. Eu vi ele colocando as mãos no banco da frente para se apoiar e se erguer, mas ele não conseguiu. As pernas dele simplesmente não obedeceram. Ele ficou ali, paralisado, com uma expressão de desespero no rosto. Depois, ele me contou que era como se uma força invisível o segurasse sentado naquele banco. Eu levei o cálice até minha boca. Eu precisava beber, precisava mostrar que estava tudo bem, precisava terminar aquele culto e ir embora. O suco tocou meus lábios. Eu coloquei na boca e tentei engolir. Minha garganta fechou. O líquido não descia. Era como engolir uma pedra. Eu tentei de novo, forçando. Nada. Meu corpo inteiro rejeitava aquele elemento sagrado. Eu não aguentei mais. Eu cuspi.
Ali mesmo, na frente de 300 pessoas, eu cuspi o suco da Santa Ceia. E o que saiu da minha boca não era roxo como suco de uva. Era escuro, quase preto, e manchou a toalha branca do altar como se fosse tinta. Regina, que estava do lado do púlpito, gritou e deu um passo para trás. O microfone dela caiu no chão com um estrondo. A igreja entrou em choque. Uma mãe na segunda fileira cobriu os olhos do filho pequeno com a mão. O diácono Valdeci gritou lá de trás: "Liga para o SAMU, a pastora está passando mal." Alguém correu para pegar um celular. As pessoas se levantavam tentando ver o que estava acontecendo. Era um caos, mas não era mal físico. No fundo, acho que todo mundo ali sentiu que era outra coisa. Dona Zilda finalmente chegou ao altar. Ela parou na minha frente tão perto que eu podia ver cada ruga do rosto dela. Os olhos dela estavam diferentes, brilhando de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ela abriu a boca para falar, e a voz que saiu não parecia a voz de uma senhora de 78 anos. Era uma voz firme, forte, cheia de autoridade, e as palavras que ela disse mudaram minha vida para sempre. A Dona Zilda me olhou fundo nos olhos e começou a falar. A voz dela era firme, completamente diferente daquela senhora frágil que eu conhecia. Ela disse: "O Senhor diz assim: filha, eu te chamei, eu te levantei do pó, eu te dei dons que você não merecia, mas você me trocou. Você buscou poder em cisternas rachadas que não retêm água." A igreja inteira ficou em silêncio absoluto. Dava para ouvir a respiração das pessoas. Ela continuou sem tirar os olhos de mim. "O Senhor diz: você deita com quem não é teu. Você carrega no peito e na cintura aquilo que me abomina. Você sobe neste altar suja e acha que eu não vejo. Eu vejo tudo, filha. Eu sempre vi. Eu caí de joelhos ali mesmo, na frente de todo mundo. Tentei gritar que era mentira, que aquela velha estava louca, mas minha voz saiu fraca, quebrada. Mentira é mentira. Meu corpo não me obedecia mais. Eu comecei a tremer no chão, a suar frio, a sentir um enjoo que subia do estômago. Algumas pessoas perto do altar deram um passo para trás assustadas. Depois do culto, 3 irmãos me contaram a mesma coisa. Sentiram um cheiro forte de enxofre perto do púlpito. Durou só alguns segundos e depois sumiu. Eu não senti nada, mas eles sentiram. A Bíblia que eu tinha deixado no púlpito caiu no chão com o tremor das minhas mãos. Quando bateu no piso, ela se abriu e o patuá vermelho escorregou de dentro da capa. Ficou ali, no chão branco da igreja, para todo mundo ver. A Regina, que estava mais perto, olhou para aquilo e recuou com a mão na boca. "Meu Deus!" ela disse baixinho, quase sussurrando. "O que é isso, Marta?" Eu não conseguia mais controlar nada, nem meu corpo, nem minha boca. As palavras começaram a sair de mim como se alguém estivesse me espremendo por dentro. Eu comecei a chorar e a confessar ao mesmo tempo. "O Cláudio," eu disse soluçando. "Eu e o Cláudio, há 2 anos a gente..." Eu não terminei a frase, mas não precisava. Todo mundo entendeu. Murmúrios se espalharam pela igreja como fogo em palha seca. O nome do Cláudio era conhecido em Anápolis. Pastor de outra igreja, casado, 3 filhos, família respeitada. Algumas pessoas ali conheciam a esposa dele. A Dirce, que era esposa do diácono Valdeci e amiga da mulher do Cláudio, levantou do banco chorando e saiu correndo da igreja com o celular na mão. Todo mundo sabia para quem ela ia ligar. A Regina estava parada do meu lado sem saber o que fazer. Ela olhava para mim como se não me reconhecesse. Depois ela falou para a irmã do lado dela, alto o suficiente para eu ouvir. Eu orava com ela todo sábado. Todo sábado de manhã a gente se encontrava para orar. E ela... A voz dela falhou. Ela não conseguiu terminar. Aquela frase doeu mais do que qualquer acusação. A Dona Zilda ainda estava de pé na minha frente. Ela não se moveu nem 1 centímetro.
Os olhos dela agora estavam cheios de lágrimas, não de raiva. Ela disse mais baixo, só para mim ouvir: Deus não te expôs para te destruir, filha. Ele te expôs porque te ama. Você ainda pode voltar. Eu não consegui responder. Eu só chorava no chão, encolhida como uma criança. A igreja estava dividida. Algumas pessoas choravam, outras estavam em choque, outras pareciam com raiva. Vi rostos de decepção, de nojo, de pena. Gente que me admirava, que pedia minha oração, que achava que eu era mulher de Deus. Agora me olhavam como se eu fosse um monstro. E a verdade é que eu me sentia exatamente assim. O pastor Geraldo, mesmo fraco e doente, levantou daquela cadeira com esforço. Vi ele se apoiar na parede, quase caindo, mas determinado a chegar até mim. Ele caminhou devagar até o altar e se ajoelhou do meu lado com dificuldade. Colocou a mão na minha cabeça e começou a orar baixinho. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, eu senti que ainda existia uma chance para mim. O caos tomou conta da igreja. As pessoas falavam ao mesmo tempo, algumas gritavam, outras choravam. Era como se uma bomba tivesse explodido no meio daquela congregação que eu ajudei a construir por 8 anos. O diácono Valdeci foi o primeiro a gritar lá de trás: Isso é uma vergonha. Tem que expulsar agora. Não pode ficar assim. A voz dele ecoou no templo e várias pessoas concordaram com a cabeça. O irmão Sebastião, um senhor calmo que era professor de escola bíblica, rebateu na mesma hora: Calma, irmão, vamos deixar o pastor resolver isso. Não é assim que a gente trata as coisas. Os dois começaram a discutir de longe, apontando o dedo um para o outro. Algumas mulheres choravam abraçadas. Um grupo de jovens no fundo filmava tudo com o celular. Aquilo ia se espalhar pela cidade antes do sol nascer. Eu continuava no chão, encolhida, sem forças para me levantar. O pastor Geraldo orava com a mão na minha cabeça, mas eu mal conseguia ouvir as palavras dele. Minha mente estava em outro lugar. Eu pensava em tudo que ia perder. Meu ministério, minha reputação, meu casamento. 8 anos de trabalho destruídos em uma noite, e a culpa era toda minha. Foi aí que eu tentei me explicar. Levantei um pouco a cabeça e disse com a voz chorosa: Vocês não sabem a pressão que eu sentia. Ninguém entendia o peso que eu carregava. Eu estava sozinha. Eu achei que talvez conseguisse alguma compaixão se eles entendessem meu lado. Eu estava enganada. Uma voz feminina cortou o ar como uma faca. Era a Silvana, uma jovem de uns 30 anos, que eu tinha aconselhado uns meses antes. Ela veio até a frente da igreja com os olhos vermelhos de raiva e disse bem alto: Pressão, pastora. Pressão? A senhora sentou comigo naquela salinha e disse que eu não podia me divorciar, que Deus não aceita separação, que eu tinha que aguentar meu casamento. E a senhora fez isso? A igreja ficou em silêncio. A Silvana continuou, a voz tremendo: Eu passei noites chorando, pedindo a Deus forças para continuar com um homem que não me amava, porque a senhora disse que era o certo. E esse tempo todo, a senhora estava fazendo o quê? Eu não tinha resposta. Abaixei a cabeça de novo. Ela tinha razão. Eu era a pior espécie de hipócrita. O pastor Geraldo ergueu a mão pedindo silêncio. A autoridade dele ainda funcionava naquela igreja, mesmo ele estando fraco e doente. As vozes foram diminuindo aos poucos até ficar só o som de alguns soluços. Ele falou devagar, com esforço: Irmãos, eu sei que estamos todos abalados, eu também estou, mas essa noite ninguém vai embora daqui com ódio no coração. O pecado foi exposto. Agora começa outra coisa. Foi nesse momento que o Edson finalmente conseguiu se levantar. Eu vi ele caminhando pelo corredor central, o rosto vermelho, os olhos inchados. Ele não estava chorando, mas parecia que ia desmoronar a qualquer segundo. Ele parou na minha frente, me olhando de cima. Eu nunca tinha visto aquela expressão no rosto dele. Era dor misturada com nojo. Quantas vezes, Marta? A voz dele saiu baixa, controlada, o que era pior do que se ele tivesse gritado.
Eu não respondi. Ele repetiu mais alto: quantas vezes você mentiu na minha cara? Quantas vezes você saiu de casa com essa Bíblia na mão, dizendo que ia visitar doente e foi encontrar ele? Eu abri a boca, mas nenhum som saiu. Ele balançou a cabeça. Eu me sinto o maior idiota do mundo. Eu finalmente consegui falar alguma coisa. Eu disse chorando: Edson, me perdoa. Eu não sei mais quem eu sou. Eu me perdi. Ele me cortou. Você sabe muito bem quem você é, Marta. Você escolheu isso. E pela primeira vez em 20 anos de casamento, eu vi meu marido me dar as costas e ir embora. Ele saiu pela porta da frente sem olhar para trás. E eu fiquei ali, destruída, sem saber se algum dia ele voltaria. A maioria das pessoas foi embora naquela noite. Eu não as culpo. Quem quer ficar para ver a queda de alguém que admirava? Mas umas 30 pessoas ficaram. Algumas por curiosidade, eu sei, mas outras ficaram para orar. Eu continuava no chão do altar, sem forças para me levantar, sem vontade de olhar para ninguém. O tempo passou devagar. Minutos pareciam horas ali naquele piso frio. O Edson não foi embora de vez, como eu pensei. Ele foi até o estacionamento, ficou um tempo dentro do carro e depois voltou. Sentou num banco da frente, sozinho. Não orava, não falava, não me olhava. Ficou ali parado olhando para o chão, os ombros curvados, as mãos no colo. De vez em quando ele passava a mão no rosto. Eu não sei se era suor ou lágrima. Provavelmente os dois. A dona Zilda, a mesma que tinha exposto tudo, fez uma coisa que eu não esperava. Ela se ajoelhou do meu lado, no chão frio da igreja. Pegou minha mão suja de maquiagem borrada e lágrimas e segurou com carinho. Eu olhei para ela sem entender. Ela tinha acabado de me destruir na frente de todo mundo. Por que estava ali me consolando? Ela disse baixinho, só para eu ouvir: Deus expõe porque ama, filha. Se ele quisesse te destruir de verdade, tinha deixado você no escuro pro resto da vida. Tinha deixado você morrer no pecado e acordar no inferno. Ele te expôs porque quer você de volta. Você entende isso? Eu não consegui responder. Só chorei mais ainda. Mas alguma coisa dentro de mim começou a mudar naquele momento. Eu comecei a orar. Não era aquela oração bonita de pastora, cheia de palavras ensaiadas e versículos decorados. Era um gemido que saía de dentro de mim, do lugar mais profundo que existe. Eu disse entre soluços: Deus, eu achei que podia te enganar. Eu subi nesse altar sujo por anos. Eu olhei para o meu marido e menti na cara dele. Eu usei o teu nome para me esconder. Eu virei a coisa que eu pregava contra. As palavras continuavam saindo, como se alguém tivesse aberto uma represa dentro de mim. Eu busquei poder onde não devia. Eu carreguei coisa amaldiçoada, achando que tu não via. Eu me deitei com outro homem e voltei para casa como se nada tivesse acontecido. Eu sou a pior de todas, Senhor. Eu não mereço perdão. Mas se ainda tiver misericórdia para mim, me perdoa. Por favor, me perdoa. Eu não sei quanto tempo fiquei orando assim. Pode ter sido 1 hora, pode ter sido mais. Quando eu abri os olhos, vi que algumas pessoas tinham se ajoelhado junto comigo. Nem todo mundo ali me condenou. A irmã Nair, que eu tinha visitado no hospital quando ela teve pneumonia. O jovem Marcos, que eu ajudei a se livrar das drogas. Eles estavam ali, de joelhos, orando por mim, mesmo depois de tudo. O pastor Geraldo se aproximou devagar. Ele apontou para o patuá vermelho que ainda estava caído no chão e perguntou: Marta, você sabe o que precisa fazer? Eu sabia. Eu peguei aquele pano maldito com as mãos tremendo. Segurei aquilo que eu carreguei por 5 anos, achando que era minha fonte de poder. O pastor perguntou: você renuncia a tudo que foi feito, a todo pacto, a toda aliança com as trevas? Eu respondi: renuncio. Ele pegou o patuá da minha mão e orou uma oração de quebra de vínculos. Eu não lembro as palavras exatas, mas lembro o que eu senti. Uma coisa subiu do meu estômago e eu vomitei ali mesmo, no chão do altar. Não foi muita coisa.
Mas quem estava perto viu que algo saiu de mim. Não era só físico. Era algo que estava preso dentro de mim por anos. Depois veio um silêncio diferente, um silêncio mais leve. Eu olhei para o Edson. Ele ainda estava sentado naquele banco, na mesma posição. Nossos olhos se encontraram por um segundo. Eu quis ir até ele, abraçar ele, pedir perdão de joelhos, mas ele desviou o olhar, não se moveu. E eu entendi naquele momento que Deus podia me perdoar naquela noite, mas o perdão do meu marido, se é que viria algum dia, ia demorar muito mais. E ele tinha todo o direito. Naquela mesma noite eu fui afastada de qualquer função na igreja. O pastor Geraldo fez isso com dor no coração, eu sei, mas era necessário. Eu não podia continuar no altar depois de tudo que veio à tona. Ele disse que eu precisava de um tempo de cura, de acompanhamento, de reconstrução. Eu concordei sem discutir. Eu não tinha mais forças para discutir nada. Fui para casa naquela madrugada sem saber se ainda tinha casa. A notícia correu a Nápoles como fogo em mato seco. No dia seguinte, todo mundo já sabia. A pastora Marta, a profetisa, a mulher de Deus, tinha sido desmascarada no meio da Santa Ceia. As pessoas contavam a história com detalhes que nem tinham acontecido. Cada um aumentava um pouco. Mas a verdade já era feia o suficiente sem precisar de exagero. Eu me tranquei em casa e não saí por semanas. O Cláudio não teve destino melhor. A esposa dele pediu divórcio 3 dias depois. A Dirce tinha ligado para ela naquela mesma noite, direto da igreja. Ele foi expulso da denominação dele e perdeu tudo o que tinha construído. Em 3 meses, vendeu a casa e foi embora de Anápolis. Alguns dizem que foi para Mato Grosso recomeçar a vida. Outros dizem que foi para o interior de Goiás. Eu nunca mais soube dele e acho melhor assim. A dona Filó morreu em agosto de 2008, uns 8 meses depois de tudo acontecer. Encontraram ela caída na cozinha daquela casa de telha de amianto. O laudo disse que foi AVC. Mas os vizinhos contaram que ouviram gritos vindos da casa na noite anterior. Gritos de mulher, como se alguém estivesse sofrendo muito. Quando a polícia chegou de manhã, a casa estava vazia. Só ela no chão, já fria. Eu não fui no enterro. Não tinha coragem. O Edson quase foi embora de casa no primeiro ano. Ele fez as malas 2 vezes. Na primeira, eu implorei chorando e ele desfez. Na segunda, ele já estava com a mão na maçaneta da porta, a mala no corredor, o rosto duro de quem tomou uma decisão. Eu fiquei parado olhando, sem forças para implorar de novo. Ele ficou uns 5 minutos ali, parado, a mão na maçaneta. Depois soltou, deixou a mala no chão e voltou para dentro, sem dizer nada. Nosso casamento sobreviveu, mas foi a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Muita dor, muito silêncio, muitas noites dormindo de costas um para o outro. Ele não me tocou por quase 1 ano, não por castigo, mas porque não conseguia. Eu tinha destruído a confiança dele. A gente fez acompanhamento com um pastor de outra cidade. Foram anos até a gente conseguir se olhar de novo, sem aquela sombra no meio. Eu fiquei 3 anos afastada de qualquer ministério. Não subia no púlpito, não orava na frente, não profetizava nada. Eu sentava no banco de trás e ficava quieta. Algumas pessoas me cumprimentavam com frieza, outras fingiam que eu não existia. Eu aceitei tudo calada. Eu merecia cada olhar atravessado que recebi. Era o preço da minha escolha. Em 2010, eu voltei naquela casa onde a dona Filó morava. Já estava abandonada, o mato alto, as janelas quebradas. Eu entrei no quintal e me ajoelhei na terra onde ela fazia os trabalhos dela. Ali, sozinha, eu renunciei a tudo que eu tinha feito naquele lugar. Cada pacto, cada amarração, cada patuá. Eu clamei o sangue de Jesus sobre a minha vida e pedi perdão mais uma vez. Quando eu levantei, senti uma paz que eu não sentia há muitos anos. Em 2011, eu voltei a frequentar a igreja normalmente, sempre no último banco, sempre calada. Quando alguém me pedia oração, eu indicava outra pessoa.
Eu não me achava digna de orar por ninguém, até o dia em que a Talita me procurou. A mesma Talita da profecia, agora mãe de um menino de 4 anos. Ela disse: Irmã Marta, a senhora pode orar por mim? Tô passando uma fase difícil no casamento. Eu hesitei, disse que tinha gente mais preparada. Ela insistiu: eu quero a senhora, por favor. Eu segurei as mãos da Talita e orei. Uma oração simples, sem gritos, sem performance, sem profecias mirabolantes, só palavras sinceras de uma pecadora perdoada para outra mulher que precisava de Deus. Quando eu terminei, a Talita estava chorando. Ela disse: Irmã Marta, eu senti algo agora que nunca tinha sentido antes, nem quando a senhora era pastora. Eu entendi naquele momento que agora o dom era de verdade. Eu nunca mais voltei para o púlpito. Até hoje, quando alguém pergunta, eu respondo: meu ministério agora é no banco de trás, e eu nunca fui tão livre.